Então, dentro desses 12 anos, Isso. você criou uma estrutura, trabalhou diversos modelos de trabalho, fez adaptações conforme o tempo, a necessidade ia surgindo, o crescimento ia aparecendo. Se você fosse começar de novo, voltar no tempo, que dicas e conselhos você daria para o pastor Salomão daquela época, nesses 12 anos de assim que você aprendeu? Graça e paz, todos os pastores. Uau, hoje é um prazer estar com o pastor Salomão, comunidade cristã da Fé Zona Sul. Pastor Salomão, muito obrigado por estar aqui. E já quero fazer a primeira pergunta. Como surgiu a visão de trabalhar as áreas de influência da sociedade, as 12 portas, os 7 montes, e qual é a sua importância de fazer esse trabalho? É isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, né? Aí, qual tempo for da nossa história e em qual país você estiver, que a palavra de Deus possa te abençoar onde você estiver, porque ela é sempre viva, poderosa e eficaz. Bem, Deus nos deu uma estratégia aqui como igreja para nós influenciarmos a nossa sociedade. E eu estava nos Estados Unidos, vendo aquele país muito bem organizado, muito bem estruturado, né? Um país de ruas belíssimas, de muito emprego, de muita organização social. E eu fiquei perguntando a Deus como é que um país desse pode ser tão abençoado, assim, tão diferente lá do meu Ceará, né? Porque o negócio é sério, né? Aqui mesmo o Ceará é muito diferente dos estados do sul do país, do sudeste. A gente tem uma diferença de estrutura, de alcance, de desigualdade social, é muito grande. E eu perguntando, falando com Deus sobre isso, né? E realmente, assim, a história dos Estados Unidos, a influência que aquele país teve no seu nascedouro, na palavra de Deus, né? Como a Inglaterra, né, influenciou a Inglaterra, Holanda. Eles influenciaram toda aquela nação, toda a criação dos Estados Unidos, a sua própria Constituição, né, baseada nos princípios da palavra de Deus, e aquela nação prosperou sobremaneira. Né? E claro que tantos outros também, questões importantes, que os Estados Unidos foram muito abençoados e são abençoadores também do mundo, levam o reino de Deus para muitos lugares, para muitas nações. E eu perguntei, Senhor, como que minha igreja pode ser mais impactante? Né? Como é que a igreja pode impactar mais a minha cidade? Né? Eu acho que a gente faz tão pouco. E ali em novembro do ano passado, eu fiz uma pergunta para o Senhor assim, como é que seria uma cidade que Jesus administrasse? Eu acho que essa pergunta foi chave, viu? Porque eu disse, se o senhor fosse o prefeito da cidade, né? Se o senhor administrasse, como é que seria? Quais seriam os princípios do Senhor para a gente administrar uma cidade? E aí eu fui pensando na Bíblia e tal, porque eu gosto da Bíblia, né? Os princípios de Deus estão ali, pensando sobre Abraão, pensando lá sobre Adão no Jardim do Éden, sobre Jerusalém, Davi, Salomão e tudo, mas não vi muita coisa, assim, não vi muita coisa, até que o Espírito Santo me levou para Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, onde mostra a Nova Jerusalém, a cidade que Jesus literalmente vai ser o prefeito dela, vai ser o administrador dela, né? E eu comecei a ler, já tinha lido tantas vezes, mas nunca tinha lido nessa perspectiva administrativa, social. E claro, ali é a Nova Jerusalém, a cidade santa, que vai descer do céu, é algo totalmente sobrenatural, não é semelhante às coisas terrenas. Mas espera aí, eu pensei assim, mas aqui deve ter princípios para os dias de hoje. Os princípios daquilo que está no futuro, da Nova Jerusalém, para a administração de hoje. E eu comecei a ver nessa perspectiva dos princípios. O que eu posso aprender com a administração de Jesus, da Nova Jerusalém, que eu posso lutar para a melhoria da minha cidade hoje? E aí foi nessa perspectiva, eu escrevi ali 30 princípios que estão escondidos, que estão imersos naquele capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. E quando eu ia escrevendo sobre esses princípios, por exemplo, inovação, princípio da beleza da cidade, princípio do consolo, da cultura de vida, princípio da segurança, e por aí vai. E aí eu encontrei um princípio interessante, quando eu lá de repente encontrei a palavra assim, que lá tem 12 portas. E, geralmente as cidades, né, daquele tempo, elas tinham um só portão, né, grande, para ter acesso e para se proteger, fechava-se aquele portão e protegia-se dos seus inimigos. Mas 12 portas, e pesquisando, aquelas 12 portas simbolizavam o quê? A porta simboliza aquele lugar do comércio, aquele lugar onde a cidade acontece, onde as notícias estão. Até Absalão, quando quis ganhar o coração do povo contra Davi, ele ficou onde? Ele ficou lá na porta. As pessoas chegavam na cidade de Jerusalém e ele estava à porta para receber as pessoas. Diz, não, o rei está ocupado, fale comigo que eu resolvo o teu problema. Então ali as coisas aconteciam, na porta da cidade. E então, olha, as portas são relacionamentos.
As portas são lugares de influência. E na Nova Jerusalém tem 12 portas, Renan. Quer dizer, 12 lugares de influência, 12 lugares de relacionamentos, 12 lugares onde as coisas acontecem. Né? Então, se lá tem 12 portas, então na nossa cidade também deve ter 12 portas também. Eu vou procurar que portas são essas. E aí eu fui pensando sobre isso. E já conhecia aquela ideia de Lauren Cunningham, né, com Bill Bright, sobre os 7 montes, as 7 áreas de influência na sociedade, que a Jocum trabalha sobre isso. E eu fui pensando, olha, deve ter mais aqui, vamos tentar dissecar um pouquinho. E aí eu cheguei a 12 áreas de influência da sociedade, né? A 12 portas que a gente deve ter acesso como igreja nessa sociedade. Aí a porta da família, a porta da comunicação, a porta das artes, a porta da segurança, a porta da justiça, a porta que mais? Educação, da ciência e saúde, as portas da política e governo, né? E aí eu fui enumerando essas 12 portas, ação social e voluntariado, que mais que tem? Bem, são 12 portas, é difícil decorar aquelas 12. E aí eu digo, bem, então se tem essas 12 portas, Deus quer que a gente entre por essas portas. Essas portas estão abertas. Então, como que nós podemos influenciar essas portas, né? É impressionante que diz que lá ela tem um anjo em cada porta. Né? Tem um anjo em cada porta da Nova Jerusalém. Então, diz, olha, isso é um entendimento, que a igreja é colocada como esse anjo para vigiar quem entra, quem sai, o que acontece nessas portas. E essas portas também têm fundamentos. Tem 12 fundamentos, olha aí. E são 12 pedras preciosas. Aí a gente lembra das 12 tribos. E tem mais. Tem o nome dos 12 apóstolos sobre ela e tem o nome das 12 tribos escrito nelas. Os memoriais. Né, a participação da igreja, através dos apóstolos, a participação do Israel, das tribos, a unidade, também tudo isso. Então, essas simbologias, essas ideias, foram nos dando ideias também. E aí eu comecei um trabalho na igreja chamado 12 Portas, Conquistadores, conquistando a cidade para Cristo. E aí eu fiz essas 12 áreas, essas 12 portas, e multipliquei a igreja em 12 grupos. E cada grupo responsável por orar por cada área dessa, por cada porta dessa. Então, nós começamos no começo desse ano a fazer essas campanhas de orações, fizemos uma sala especial para todo domingo ter uma torre de oração durante 12 horas, e cada pessoa oraria 1 hora, 1, 2, 3 pessoas, e orando, e todo domingo seria uma torre de oração por uma porta da cidade, né? E assim nós começamos. E então veio aí a bendita pandemia desse ano de 2020, e a gente deu um intervalo, né, tudo isso, e estamos retornando agora para outubro a colocarmos toda essa questão da oração. Não parou, mas dessa organização. E a ideia é que cada profissional dessa área, dessas portas, esteja nesse grupo de oração e possa influenciar, a gente possa capacitar as pessoas dessa área. Por exemplo, na área das artes, quem é um pintor, quem é um escritor, um poeta, um artista, e a gente trabalhar e capacitá-los para que ele, na área que ele trabalha, na sociedade, nessa área das artes, ele possa influenciar, levar a palavra de Deus. E assim na economia, assim na saúde, assim na ciência, assim na política. E Deus tem nos dado várias oportunidades, né, da gente influenciar. As coisas têm fluído assim, naturalmente, pelo Espírito de Deus, ou sobrenaturalmente. Uau, uau, uau. Assim, como é que a gente pode se aperfeiçoar onde a gente está errando para influenciar com mais eficácia a sociedade, como influenciar mais ainda a sociedade de hoje? Isso. A influência da igreja, ela é natural, né? Ou sobrenatural, é o melhor termo que queira usar. Porque a igreja em si, ela é luz. E luz, ela é luz, ela ilumina. A luz é assim, é o que ela é. Então, quando a igreja é o que ela faz o quê? Como luz, ela dissipa as trevas. A luz, naturalmente, ela dissipa as trevas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Eu estou aqui, você está me enxergando, porque tem luz. Se eu desligar a luz dessa sala que eu estou no meu quarto, se eu desligar a luz aqui, você não vai nem me enxergar. Talvez eu vou ouvir minha voz, mas não vai me enxergar. Porque é necessária a luz para um relacionamento, para a gente enxergar, para a gente ver beleza, para a gente ter percepção da vida. A igreja é a luz do mundo, Renan. Esse mundo está em trevas. E aí esse mundo só não entra em colapso, não se acaba, porque tem uma luz ainda nesse mundo. A igreja do Senhor, eu e você somos luz e sal da terra. Então, se a igreja for igreja, se a igreja permanecer igreja, a igreja naturalmente influencia. O que acontece é que a igreja está querendo ficar demasiadamente dentro do templo. E aí o templo se torna uma vasilha. Imagina você acender uma luz e colocar debaixo de uma vasilha, debaixo de um balde. O que vai acontecer? Aquela luz não vai iluminar. Não vai iluminar, vai ser uma luz muito opaca ou nada de luz. Quem acende uma luz, coloca no lugar alto da casa. Por isso que a gente tem essa tradição de colocar uma lâmpada bem no teto da casa, porque ali ela ilumina bem tudo que está abaixo. Não é assim que a gente faz? Então a igreja tem que ser luz, ela tem que ir para onde? Tem que ir para os lugares altos da sociedade. Ela tem que subir esses montes, ela tem que ir para as portas da cidade. E ela tem que iluminar, é só ser ela mesma. Então ela tem que ir para a política, o homem de Deus tem que, quando eu falo de igreja, eu não falo de religião, né?
Então, o servo de Deus tem que ir para a política, o servo de Deus tem que ir para a educação, tem que ir para a justiça, tem que ir para as artes, tem que ir para a comunicação, para as mídias, tem que ir para o esporte, o lazer, tem que ir para a segurança pública. E lá onde o crente chegar, o que vai acontecer naturalmente? Ele é a luz, ele vai ligar a luz. Quando ele ligar a luz, ilumina. Aí a economia é diferente, não é nos princípios de marxismo, capitalismo, é nos princípios da palavra de Deus, os princípios do nortear a economia. Você está na escola e você vai ensinar, e os teus princípios vão influenciar as pessoas da maneira que você viu. Você não vai ensinar religião na escola, mas você vai ensinar e naturalmente os teus princípios vão exalar quando você ensina. É assim no comércio, quando você vai vender um produto, ao invés de usar mentira, um engano para vender, os teus princípios vão exalar e você vai exercer um comércio e vai prosperar com os princípios de Deus. Uau! Então, onde a igreja erra porque não influencia mais a sociedade, a sua pergunta? É quando ela deixa de ir à sociedade iluminar. É quando ela deixa de ocupar os espaços que Deus nos deu para iluminar. É quando ela divide o que é sacro, o que é santo e o que é secular. É quando ela faz, não, isso aqui o trabalho é secular. Isso aqui é secular, o estudo. Eu sou crente na igreja, sou crente em casa. E não, eu tenho que, aonde eu chegar, eu tenho que ser luz do mundo. Em qualquer profissão que Deus me colocar, e tudo que eu fizer nessa terra, eu tenho que ser luz nessa terra. Que incrível, que incrível. E além de que você, assim, você estimula, capacita para que o crente venha conseguir saber, ter experiência de se comportar nesse ambiente, porque não é só jogar ir lá e jogar o vela, se vira aí e dá porque alguém vai ter essa complicação de achar que influenciar o ser luz lá é chegar com a linguagem religiosa, é ir fazer um culto também, fazer um culto ao Senhor. Mas não é só isso, isso aí já é uma manifestação da conversão, da bênção de Deus naquele lugar. Né? Mas são seus princípios, é o seu caráter, né? Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, é a maneira de você se portar, de você negociar, de você falar, do seu procedimento. Então, tudo isso é mensagem, é pregação, é influência na sociedade. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? É um exemplo desse ano de 2020 da ministra Damares, que é uma pastora, é advogada. E Deus já colocou primeiro como assessora parlamentar, e hoje Deus colocou ela como uma ministra dos direitos humanos, da mulher e da família. E essa mulher, como uma serva de Deus, tem feito um trabalho incrível, influenciando, ela não está levando a religião para lá, mas ela está vivendo aquilo que ela acredita, o que é sua fé, o que ela é feita. Ela está levando os seus princípios para dentro de direitos humanos. E tem coisas mais poderosas do que Cristo, do que a Bíblia, do que o cristianismo. Direitos humanos existem por causa do cristianismo, por causa de Jesus. Uau, incrível. E pastor Salomão, você tem publicado, e já está escrevendo agora nesse momento, o seu segundo livro, já está finalizando a publicação. Um dia a gente conversando, é muito difícil de publicar um livro, é complicado. O que a gente pode fazer, dicas e conselhos, para que os pastores da nossa cidade, do nosso estado, venham publicar aqueles livros que Deus já deu uma ideia, ele já tem tópico, só que falta, às vezes, colocar no papel ou não sabe como fazer? Inclusive, eu estou preparando um livro sobre esses 30 princípios também. Estou escrevendo aqui devagarzinho, estou tentando fazer, mas estou buscando inspiração, e é muita coisa que a gente fica trabalhando ao mesmo tempo, e a gente precisa parar para escrever. Né? E aí Deus tem me dado alguns livros. Eu já escrevo já há algum tempo, escrevi para jornais, Jornal Estado, a gente tinha uma folha na época da Igreja Batista, que era uma folha gospeleza lá, e comecei a desenvolver a escrita, comecei a compor também, então a gente vai desenvolvendo essa linha mais poética também, né, de reflexão, e eu tinha dado uma parada e retornei escrevendo musicais, escrevendo peões aqui para a igreja, musicais que a gente faz importantes. E eu tinha escrito 2 livros, aí estava no computador. Nessa época nada, não tinha nuvem e tudo mais, e esse computador um desses computadores queimou a HD, perdi tudo, eu não tinha outro arquivo, vacilei. Esse foi o primeiro que eu tinha escrito um livreto. Já tinha 80 páginas, um livro bonitinho, tinha ficado no devocional. Fiquei chateado, né? Muito chateado. E deu aquela preguiça de escrever de novo, né? E depois, no outro momento, eu comecei a escrever um livro tal, sobre bem-aventuranças, 40 princípios para a felicidade. E aí veio o ladrão e roubou o notebook. Jesus amado. E aí, Jesus amado, o negócio dando certo. Aí, quando foi, há 2 anos atrás, em 2018, eu comecei uma campanha, a gente faz uma campanha de oração na igreja, 40 dias de jejum e oração, e eu resolvi, eu vou escrever os devocionais este ano, os 40 devocionais. E eu comecei a escrever, e eu entregava para os irmãos as folhas, semanais eu dava as 7 folhas por semana dos irmãos da igreja, né? E eu gostei tanto desse negócio, fiquei tão empolgado, que eu disse, rapaz, próximo eu vou escrever um livro, vai ficar mais bonito. E realmente, Deus me deu graça, Deus me deu o tema Não Me Calarei, em 2019, eu vou até mostrar aqui para você, aqui, ó, aqui é o livro, né? Não Me Calarei, baseado todo no Evangelho de Marcos, e ali onde Jesus e os seus discípulos não se
a oração de evangelização. Pegamos toda essa ideia, tem alguns pastores amigos aqui que recomendaram esse livro, né? Pastor Danilo César, pastor Dia Júnior, pastor Endo Miranda, Glaucio Luciano, lá da SBB, pastor Maurício Machado, lá da Flórida, pastor Germano Guimarães, está em Portugal hoje, pastor Luiz Matos de São Paulo, da nossa querida Portas Abertas, pastor Moisés de Minas Gerais, pastor Paixão, presidente do nosso Conselho de Pastores, pastor Walter Silveira, presidente da Secretaria de Missões, e essa turma toda abençoada aí, indicando o meu livro. E graças a Deus, Renan, Deus é tão bom que nós já vendemos, já acabou a primeira edição, já estamos na segunda edição, já foram 1.500 livros vendidos, graças a Deus. Então, e tudo independente, né? E quando eu tinha que fazer um lançamento, não consegui fazer um lançamento fora, só fiz na minha igreja. E era para reunir os pastores, mostrar o projeto. E comecei a viajar o país para poder mostrar o livro, Portas se Abriram, Foz do Iguaçu, São Paulo, Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Norte também, Parnamirim. Fui aos Estados Unidos. E aí acabei que eu não fiz o lançamento do livro. Aí, preparando para esse ano, aí veio essa pandemia, atrapalhou, mas já terminei o segundo livro. Já terminei o segundo livro e vai ser um livro diferente. O tema do livro é Para Quem Tem Saudade da Poesia do Jardim. E aí são poesias e reflexões sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis, o relacionamento de Deus com o homem e a mulher, e com o planeta. E é um trabalho, assim, bem mente, porque são textos, escrevendo textos, mas assim, escrevendo textos como na mente de Adão, como se fosse Adão escrevendo, como se fosse Eva escrevendo, como se Deus estivesse escrevendo, né? E eu, como observador, também escrevendo alguns textos sobre o Éden. Então, muitos textos, um livro de cerca de 130 páginas, 140 páginas, estamos finalizando. Bem fora da caixa, né? Então, estamos vendo também a possibilidade de lançar por uma editora nacional, Deus quiser, estou conversando com a BV Books, Dr. Cláudio Rodrigues, e se Deus quiser vai dar certo. Estamos finalizando esses dias aí, e vai ser nosso primeiro livro por uma editora, e para abençoar o nosso país, abençoar o mundo também. Eu quero incentivar os pastores, onde eu passo, eu gosto de compartilhar do meu ministério, incentivar o pastor que gosta de ler, né, e escrever, as suas experiências, suas histórias, com os seus próprios sermões que você já tem, prega tanto na igreja, e você pode colocar isso como um livro, né? E vai escrevendo. O segredo começa escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, e deixa fluir, porque quanto mais você vai cavando, mais água flui, bênção desse poço maravilhoso. Aí depois, se você vai trabalhar correção, ortografia, ideia, onde tira, onde põe, então você faz um recorte completo do seu livro. Essa é a ideia. A impressão, assim, é muito burocrático, imprimir, se não for por editora, tem um custo muito grande, assim, para ajudar os pastores a entender mais sobre isso. Não, essa parte mais do livro, né? Você fazer um livro como esse aqui, eu fiz pela gráfica Ictus. Né? Eu também tinha essas dúvidas e tal, mas eu fui atrás, né? E consegui. Eu posso, inclusive, apoiar algum pastor que precise de comunicação para isso, né? Tranquilamente. E aí eu fui atrás, levei modelos e tudo. A gráfica me deu todo apoio na hora de fazer a diagramação, né? Corri para a pessoa para fazer a correção ortográfica do livro, né? O pastor para me ajudar na visão teológica, se estava correta. E aí fui nesse caminhando e fui, assim, desbravando o caminho, né? Ninguém me ajudou não, eu fui desbravando o caminho mesmo, e esse feeling que a gente tem, e preparamos um livro bonitinho, cheirosinho, trabalhado. É um livro que está ligado também com a internet, com a hashtag Não Me Calarei, onde as pessoas leem, fazem o devocional do dia, e aí elas vão para a internet e tem um desafio para fazer nas redes sociais, uma maneira de evangelizar e para além do livro também. E assim, o pastor que está me vendo, o escritor, o seminarista, que gosta de investir nessa leitura, quer investir, vale a pena, vai em frente, né? Agora, assim, não vai escrevendo um livro pensando assim que vai ganhar dinheiro, né? Escritor no Brasil, só os famosíssimos e tal, podem ganhar algum dinheiro. Então, a ideia não nasceu por isso, para ganhar dinheiro, mas a ideia nasceu pela necessidade da gente deixar um legado, né? Plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Então, já plantei árvores, já fiz 2 filhos e agora escrevi um livro, estou indo para o segundo. É deixar um legado, deixar uma história, aquilo que Deus tem te dado, você prega, mas depois passa ali. E quando você escreve, você está deixando para além da sua vida, vai ficar para outras gerações. E quem sabe, torna-se um sucesso seu livro, vende aí milhões de cópias, né? Tá bem, se Deus quiser, glória a Deus. Que incrível, uau, que incrível. Unidade pastoral e vigília da unidade, você que tem gastado horas e horas investindo, unindo pastores, trabalhando na cruzada do Billy Graham, o que ainda precisamos acertar ainda na relação de unidade dos pastores da nossa cidade? Assim, Deus tem trabalhado, tem levantado muita gente. Nós temos a Ormes, que é a Ordem dos Pastores do Ceará, faz um trabalho belíssimo, tanto na área jurídica, na área de pressão social e política, na área de apoio também de muitos pastores, né, reunião, e recebendo esses projetos que vêm de fora para a cidade. E graças a Deus, pela Ormes e pelos anos aí, pelo menos 50 e poucos anos de criação da Ormes aqui no Ceará. E tem sido bênção, eu sou abençoado lá, tenho crescido e tenho tido muito apoio. E assim, mas existem outros grupos se reunindo, outros núcleos, né, em cidades próximas, aqui em Fortaleza, e Deus tem mostrado para os pastores que não dá para caminhar sozinho. Nós precisamos dessa unidade, desse vínculo.
caminhar mais facilmente. Quando a gente está junto, a gente acerta mais, a gente sofre menos. Então, eu acho que acontecido na cidade. Agora nós vamos passar por um segundo momento, que é um momento de unidade desses grupos de pastores que estão se reunindo. A gente faz uma grande unidade dos grupos, né? Pequenas unidades já têm acontecido de muita afinidade. A gente precisa ampliar agora para termos mais força na cidade, influenciarmos mais a cidade, abençoarmos nossa terra. E isso está acontecendo, viu, Renan? E a gente está melhorando. O que precisa que precisa da unidade se faz com isso, é com disposição, é com vontade de caminhar junto. O outro é diferente, né? E a gente tem disposição de junto, aguentar, tolerar, servir, honrar e amar, e ser humilde. Humildade é que precisa de mais junto. Uau, que incrível, que incrível. Sua igreja está com 12 anos e você construiu uma igreja do zero, desde um processo realmente do zero mesmo. Então, dentro desses 12 anos, Isso. você criou uma estrutura, trabalhou diversos modelos de trabalho, fez adaptações conforme o tempo, a necessidade ia surgindo, o crescimento ia aparecendo. Se você fosse começar de novo, voltar no tempo, que dicas e conselhos você daria para o pastor Salomão daquela época, nesses 12 anos de, assim, que você aprendeu? Quais são os 3 ou os 2 principais conselhos que você daria sobre estruturação de igreja e organização de ministério? Muito bem. Engraçado que hoje mesmo eu estou conversando com um pastor que está iniciando um trabalho e repassando para ele alguns desses conselhos, né? Então, algumas coisas que eu aconselho. Primeira coisa, não saia brigado de onde quer que você esteja para começar um trabalho. Busque paz e busque bênção. Busque referências para o seu trabalho, né? Para o trabalho que a pessoa está iniciando. Acho que isso é mais importante. Esse negócio de não ouvir a voz de Deus e aí sai sem bênção, sai sem parceria, sai sem comprometimento com aqueles que lhe abençoaram, que escolheram você. Eu não acho isso legal, não é bíblico, não é a melhor forma. Não é a melhor forma. Lá na frente você vai ver que não vale a pena. A segunda coisa tenha certeza de que é a vontade de Deus. Esse é o fundamental. Você precisa ter certeza de que Deus está lhe direcionando para começar esse trabalho, que é a vontade de Deus, não é a vontade de porque eu quero abençoar aquele fulano, porque a cidade precisa, por causa disso, daquilo. Não, porque sempre houve necessidade, sempre vai ter muitas coisas, mas para uma igreja surgir, tem que ser plano de Deus, vontade de Deus, é orar, é ter uma palavra do Senhor. Porque quando você tiver a palavra de Deus, pode o mundo todo se levantar contra, mas com a palavra de Deus você fica firme. Você sabe, quando vier o desânimo, você não vai desistir da obra, porque você sabe que tem uma palavra liberada de Deus para aquele trabalho. Então, isso também é importante. Terceira coisa, busque em Deus uma visão para o projeto, uma visão clara. Você precisa de uma visão para aquilo que você vai começar. Não é só ir para um ponto, ali alugar um ponto e começar a fazer culto. Mas assim, se é o que todo mundo está fazendo, então por que vai nascer esse novo trabalho? Então, Senhor, o que o Senhor quer? Né? É a tua vontade, amém. Agora, o que o Senhor quer comigo? Que tipo de igreja vai ser? Qual a identidade? Então, você busca essa visão. É óbvio que ele não vai dar a visão completa ali de uma vez. Ele vai também, vai te amadurecendo essa visão no processo. Né? Mas, com certeza, ele te dá uma visão já inicial para você iniciar esse trabalho, realmente, despontar. Em nome de Jesus. A outra coisa, busque parceiros. Gente para ser parceiro desse trabalho, para não começar sozinho, né? E aí, o outro conceito. Aqueles que vierem para esse início do trabalho, nem sempre eles vão ficar. Né? A maioria daqueles que começarem com você esse trabalho, essa igreja, esse projeto, eles vão embora. Motivo ou outro, vão embora. Quer dizer, não fique chateado, nem fique triste por aqueles que não te acompanharam por muito tempo. Deus mandou pessoas para começar com você, para ofertar. Aqui no processo, eu tive dinheiro só para começar o trabalho, depois de alguns meses, já foram embora. Eu tive pessoas, quando a gente foi comprar o terreno, só para passar aquele tempo de comprar o terreno das prestações, eles abençoando, orando, ministrando, ofertando, poderosamente. Depois que a gente comprou o terreno, tudo foram-se embora. Eu aprendi, então, a agradecer pelo tempo que as pessoas vêm, passam comigo, e trabalham, do que reclamar delas. É melhor clamar a Deus do que reclamar de Deus, né? E a outra coisa é, saiba quem você é no Senhor. Quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Porque você vai perceber isso, vai ficar muito nítido quando você é o pastor principal da igreja, fica muito nítido. Todo mundo vai falar do seu defeito, todo mundo vai falar das suas qualidades. Então, nem deixe suas qualidades se levar para o orgulho, nem deixe teus defeitos te ficar depressivo. Seja quem Deus chamou para ser. E Deus vai ministrar através da sua vida, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Então, prossiga. Continue. Não deixa ninguém desanimar. Vai ter muita gente dizendo assim, você não é para ser pastor, não, porque você falha nisso, nisso, naquilo. Mas, pois eu sei que eu sou falho nisso, mas Deus me chamou, eu tenho que continuar. Só vou parar quando Ele disser que vai parar. Né? E aí prosseguir servindo ao Senhor, fazendo melhor. São algumas dicas importantes, assim, que eu acredito que possam ajudar alguns dos pastores que começaram, que estão começando, ou que vão iniciar nesse trabalho da obra de Deus de implantação de igreja. Uau, que incrível. E assim, no campo de fé, como é que você, assim, talvez particularmente se faz para assim, acreditar no impossível? Às vezes está numa construção de um templo, ou às vezes está orando por uma coisa na igreja e não vê o resultado, não vê, talvez seja mais de 5 anos, 3, 4 anos, assim. Nesse campo, poderia falar um pouco mais para a gente, para os pastores? Pois é, isso aí é o que eu acabei de dizer. Primeira coisa, a palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus para você. Se tem uma palavra de Deus, Deus não trabalha para a gente aferir se Deus está conosco, aquilo é de Deus.
não é propriamente o número de pessoas que vai estar com você. Né? O segredo é fé, é obediência, irredutível àquilo que Deus falou com você. Obedecer. Como Abraão. Vou te dar um filho, Abraão. Quanto tempo passou e Abraão ficando cada dia mais velho? E Abraão, até que ele fez besteira lá com H para poder dar uma ajudinha para Deus, mas isso não dá certo, isso só prejudica. A gente tem que ficar firme na palavra que Deus dá. Isso é fé. Isso é a maior fé. É ter uma palavra de Deus e permanecer na palavra do Senhor. Agora, é possível que alguém pense que tem uma palavra de Deus. E aí fique teimando, ao invés de perseverança, na verdade é uma teimosia. E é para isso que a gente tem o Espírito Santo, porque ele testemunha aqui dentro se a gente está indo no caminho de Deus ou não, se a gente está seguindo a voz de Deus ou não. É por isso que a gente tem homens experientes no ministério. Pessoas que a gente confia, que a gente pode compartilhar. E aí você liga para eles, você se aconselha com eles e tal. E Deus vai usar esses homens para te dar uma palavra de sabedoria. Terceiro, ele pode dar um sonho, ele pode dar um pronto com uma palavra profética para você te dar uma visão, uma revelação sobre aquele trabalho, sobre o que está acontecendo. Se você está sendo teimoso, né? Ou se você realmente está sendo obediente. Isso são essas questões de fé. Agora, Deus não quer dizer que o sucesso do ministério é porque você está no bairro nobre da cidade, é porque a igreja cresceu, porque a igreja está lotada de pessoas. Isso, números, não quer dizer que Deus está confirmando o trabalho. Que vai confirmar que Deus está alegre com você é que se você obedece. É obediência ao Senhor. E Ele vai te abençoar. Agora, tudo que é saudável cresce. Realmente. Então, à medida que você trabalha bem, que você influencia corretamente, você obedece os princípios que já existem, são os princípios naturais da vida, isso vai gerar crescimento. Porque até o ímpio, quando ele obedece os princípios naturais, o princípio da natureza, os princípios de Deus, ele também vai ser abençoado, ele também vai prosperar. Né? Então essas coisas influenciam em tudo. E a gente vai enfrentar, né? Já teve eu de ministrar cultos aqui de ensino para 2 pessoas, viu? Eu vou ficar firme, né? De estar começando o culto no horário, eu gosto de começar as coisas no horário, aqui na igreja começa às 5h30 da tarde, o culto da tarde, 9h30 o culto da manhã, mas de começar cultos, e eu tinha 3 pessoas para começar, eu vou começar no horário, e começar ali, Jesus, cadê o povo? Meu Deus, eu estou ficando sozinho, o povo está desistindo da igreja, dá aquele desânimo, e eu disse, não, eu vou pregar independente de quantas pessoas, eu sempre assim, e prego, de 5 pessoas, 3 pessoas, eu prego, como já sou uma multidão de gente, não tenho dificuldade para isso. E aí a gente vai, de repente as irmãs começam a chegar, de repente é um culto que Deus mais usa a gente, pessoas são salvas, aí Deus mostra, olha, não é número, é fé, é obediência, fica firme naquilo que Deus tem te dado. Incrível. Pastor Salomão, uma mensagem final para os pastores da nossa cidade e estado. Muito bem, minha mensagem para essa pastoral é: vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos, vamos influenciar a nossa terra, vamos influenciar a política, vamos influenciar o governo, vamos influenciar a escola, vamos influenciar o bairro, vamos influenciar todas as áreas. Deixa Deus usar você, capacite seu povo, né? Vamos ter a visão do reino, vamos ter a visão do todo, não a visão só da parte, só do meu ministério. Vamos investir nas vidas das pessoas, porque quanto mais você for um instrumento de bênção, mais Deus vai derramar bênção sobre ti. Nós somos apenas servos dos servos de Deus, nós somos mordomos, façamos o trabalho que Deus chamou para fazer. Vamos caminhar junto com a Ormesse, né? Vamos compartilhar mais, interagir mais com os pastores, né? Promova reuniões de pastores, como a gente faz a vigília da unidade, reúna as turmas, tenha prazer em servir, seja mais servidor. Vamos servir mais os outros pastores, considerar os outros superiores a nós mesmos, vamos ser promotores das coisas do céu. São tantas coisas que a gente precisa ser mais, a gente precisa melhorar mais. Eu sou um sonhador, eu sou um romântico das coisas de Deus, do reino de Deus, e acredito nos pastores, amo os pastores, continuo servindo, Deus vai fazer grandes coisas nesse estado do Ceará, eu creio. Muito obrigado, pastor Salomão. Amém.